Olá, boa tarde a todos. Bom, esse aqui vai ser um vídeo resumo da aula que eu dei terça-feira, né? Aqui da matéria de Mecânica de Estruturas 3. Eu sou o professor Paulo Eduardo e vou ministrar essa matéria para vocês nesse semestre. Bom, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade do Paraná. Tenho especialização em gestão de projetos pela Universidade Positivo. O meu mestrado é na área de Mecânica dos Sólidos pela PUC Paraná. Foi na área de engenharia mecânica por conta que eu queria análise dinâmica das estruturas. Então, foi uma análise dinâmica aplicada para engenharia civil, mas ali na parte de engenharia mecânica, que tem bastante matérias aí de dinâmica das estruturas. E também eu atuo como gestor de projetos numa construtora aqui de Curitiba e atuo como projetista, faço projetos aí particulares na minha empresa. Aqui tem uma parte da aula que eu perguntei um pouco sobre os alunos para conhecer melhor, né? Espero que tenha mais alunos aí na próxima aula. Teve um fórum bastante bom. Imagino que por ser a primeira semana o pessoal faltou um pouco aí, mas espero ter mais alunos semana que vem, em sala de aula. O que a gente vai ver nesse semestre, nessa matéria de Mecânica das Estruturas 3? Então a gente vai ver um pouco aí da parte normativa, então de ações permanentes e variáveis sobre uma estrutura, quais ações que a gente tem sobre as nossas estruturas para a gente poder calcular os esforços delas. Que a gente vai utilizar a NBR 6120. Nós temos as combinações de segurança sobre uma estrutura, então vamos majorar um pouco esses esforços aí para ter uma segurança através dessas combinações, onde a gente vai utilizar a NBR 8681, que a gente vai ver nessas duas aulas aí que eu vou postar. A de distribuição de esforços sobre uma estrutura e a composição de cargas em lajes e suas reações de apoio. Ou seja, basicamente vamos calcular as cargas das vigas, que as reações de apoio das lajes são as vigas. Eu vou puxar para esse primeiro bimestre aqui também, essas são as matérias que a gente vai ver aí no primeiro bimestre, os tópicos que a gente vai ver no primeiro bimestre. Eu vou puxar para o primeiro bimestre aqui também, essa parte aqui de esforços devido ao vento e edificações, para vocês já poderem calcular para o trabalho, tá? E daí no restante do segundo bimestre a gente vai ter composição de cargas em vigas e determinação dos esforços solicitantes. Então a gente vai ver aí vigas isostáticas e hiperestáticas, calcular os esforços dela de momento fletor, força desalhante, força cortante, né? Reações de apoio e basicamente fazer também os diagramas desses esforços. Também vamos ver aí composição de cargas em pilares e a determinação dos seus esforços solicitantes, que basicamente vai ser aí os pórticos, né? E a estabilidade da estrutura se der tempo. A bibliografia básica, como matéria bem normativa, né? Vai ser a NBR 6118, a NBR 6120, a NBR 6123 e a NBR 8681. E o livro de análise aí vai ser o livro do professor Susequinte, que é uma bíblia para engenharia estrutural, né? Então, quem quer ser engenheiro estrutural tem que ter esse livro aí na cabeceira de cama, tá? Como que vai ser o processo aí avaliativo da turma? A gente vai ter, tanto no primeiro bimestre como no segundo bimestre, 70% na nota composta por uma prova bimestral e 30% de um trabalho bimestral, tá? A prova do primeiro bimestre vai ser dia 15 de setembro e a prova do segundo bimestre vai ser no dia 17 de novembro. Os trabalhos vão ser entregues no dia da prova, tá bom? A segunda chamada vai ser no dia 1º de dezembro e a final vai ser no dia 15 de dezembro. Como vocês sabem, faltas não vão reprovar esse semestre por conta desse momento de pandemia, mas eu vou fazer chamada no começo da aula, no início da aula e no final da aula, somente para o meu controle, tá bom? Como que vai ser composto aí o trabalho do primeiro bimestre? Vocês vão escolher um projeto arquitetônico, tá? Pode ser um pavimento térreo com 60 metros quadrados. Vão imprimir e vão trazer para eu assinar. Eu vou aprovar esse projeto, se vocês podem fazer esse projeto ou não. Depois, vocês vão ter que realizar a concepção estrutural, ou seja, alocar os elementos estruturais, como vocês acharem melhor, e vão fazer o pré-dimensionamento da estrutura em concreto armado, tá? Então, quero uma estrutura de concreto armado. Esse pré-dimensionamento eu vou passar um material de apoio para vocês, que eu não vou explicar como fazer esse pré-dimensionamento. É bem tranquilo, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar na aula para ajudar vocês. Vocês vão calcular as cargas
que essa estrutura é submetida, né? Tanto as permanentes, que é o peso próprio dela, as cargas acidentais e as cargas de vento. Por isso que eu puxei para o primeiro bimestre a questão de cargas de vento, tá? Basicamente, depois dessa aula, vocês já vão conseguir fazer pelo menos essa primeira parte aí, tá bom, do estudo. E depois, mais para frente, vocês vão calcular as reações de apoio máximas e mínimas das lajes. Então, vocês vão utilizar as combinações aí para achar essas reações máximas e mínimas das lajes, que eu vou passar como que se calcula, tá? No segundo bimestre, ali a gente acabou o primeiro bimestre, o trabalho do primeiro bimestre. O que é o trabalho do segundo bimestre? A gente vai, na mesma estrutura do bimestre anterior, vamos calcular a distribuição dos esforços solicitantes em todas as vigas e pilares dessa estrutura. Então a gente vai ter que apresentar aqui o memorial de cálculo e o diagrama de esforços desses elementos estruturais. Esse daqui foi a apresentação da disciplina. Então vamos entrar aqui para a parte de ações das estruturas, que é a parte da NBR 6120. Então, o que são as ações? As ações elas podem ser definidas como as causas que provocam os esforços e deformações nas estruturas. Essa deformação que pode ser ou um deslocamento ou uma rotação dos nossos elementos estruturais. Elas podem ser classificadas como as ações permanentes, ações excepcionais e as ações variáveis. Então, a gente tem aqui nas ações permanentes as ações permanentes diretas, que é o peso próprio da estrutura, peso de elementos fixos, estrutura e desempuxo de terra. As ações permanentes indiretas, a gente tem a retração do concreto, fluência, deslocamentos de apoio e proteção. As ações variáveis diretas são as cargas devido ao uso da edificação, por exemplo, as pessoas, móveis e tudo mais. Efeitos de vento, que podem ou não existir na estrutura, né? Às vezes ela vai estar ventando, às vezes não. As cargas móveis, principalmente em pontes e viadutos, aí, né? Com os veículos e os impactos laterais, por exemplo, como em estacionamentos, que a gente vai ver nessa norma ainda hoje. Temos as ações variáveis indiretas, com a variação da temperatura com a dilatação térmica, né? A gente tem variação volumétrica e isso pode introduzir esforço na estrutura. A gente tem as ações excepcionais, como por exemplo os sismos, furacões e tsunamis, e como eu disse, a norma de referência vai ser a NBR 6120 de 2019, aí, com ações para o cálculo de estruturas e edificações. Aqui a gente tem o peso específico dos principais materiais que a gente vai utilizar aí, que é de 25 kg por metro cúbico para o concreto armado, 24 kg por metro cúbico para o concreto simples e 78,5 kg por metro cúbico para o aço. Então a gente tem aqui alguns exemplos para a gente calcular cargas lineares e pesos totais de elementos estruturais. Aqui a gente tem aqui a calcular a carga linear de projeto, ou seja, linear, uma carga por metro, de uma viga de concreto armado, com seção de 20 por 40, tá? E qual a sua carga total, considerando um vão de 4 metros. Então vamos para essa primeira parte aqui. Calcular a carga por metro dessa viga de 20 por 40. O que a gente vai fazer primeiramente? Calcular a área dessa peça, da seção transversal, que é 0,20 vezes 0,40. Transformei aqui em metro porque a gente tem aqui em quilômetros por metro cúbico, só para padronização de unidade. E depois, essa área de seção transversal, eu multipliquei pelo peso específico. A gente teve aqui 2 km por metro de carga dessa viga. Como que a gente acha daí a sua carga total? É só multiplicar pelo seu vão, que é de 4 metros. A gente vai fazer aqui os 2 km por metro vezes 4 metros, que vai dar 8 kN. Aqui no exemplo 2 a gente tem qual é a carga total de uma laje maciça de concreto armado quadrada com 3 metros de vão e espessura de 12 centímetros. É só fazer o volume dessa laje, que é 3 metros vezes 3 metros por ser quadrada, vezes a sua espessura, que é de 0,12. E multiplicar pelo peso específico, ou seja, a gente vai ter aqui 27 kN. E aqui no exemplo 3, qual o peso total de uma barra de aço para construção de 1 polegada, ou seja, 25 milímetros. A gente quer o peso total, a gente precisa do comprimento total dessa peça. Basicamente, todo mundo sabe aqui que o comprimento total de uma peça de uma barra de aço é de 12 metros por conta de transporte, né? A gente tem essa limitação aí de 12 metros. Então, basicamente, fazer a área de seção transversal dessa peça,
que é o πd ao quadrado sobre 4, utilizando os 25 milímetros, né? Vezes os 12 metros de comprimento, vezes o peso específico do aço, que a gente tem aqui em cima de 78,5 kN por metro cúbico. E a gente acha que 0,46 kN de peso total dessa peça, tá? A norma NBR 620 também traz aqui o peso por metro quadrado, em quilômetros por metro quadrado, para paredes de alvenaria estrutural, onde a gente tem a espessura nominal do elemento, né? A gente tem os blocos de 14, 19, e aqui a espessura do revestimento. Considerando sem revestimento aqui, 1 centímetro em cada lado, e considerando 2 centímetros em cada lado. A gente tem um peso aqui por metro quadrado desse material, para a gente utilizar nossos projetos. Aqui a gente tem a alvenaria de vedação, basicamente a mesma coisa que a alvenaria estrutural, só que com outros valores. Também aqui a gente tem a espessura de revestimento por face, né? Aqui a gente tem peso específico de materiais por metro quadrado na superfície inclinada para telhas. Então a gente quer calcular a treliça nossa do telhado em madeira ou metálica. Então a gente vai usar essas cargas aqui para cada tipo de material de telha. Se a gente não quiser calcular, já quiser colocar uma carga direto desse telhado na nossa laje, a gente tem aqui também esse peso na superfície horizontal. Então, para cada tipo de telha, e ele já considera tudo: a estrutura de suportes, tesouras, terços, caibros, ripas e as telhas também. Aqui a gente tem as cargas variáveis ou as cargas chamadas de acidentais. Basicamente, dormitório, sala, copa, cozinha, sanitário, dispensas, são as cargas que basicamente os engenheiros têm que saber de cor. Então é bastante importante decorar aqui esse 1,5 km por metro quadrado e 2 km por metro quadrado aqui, tá bom? E basicamente também essas salas de uso geral e sanitárias de edifícios comerciais também é bastante importante vocês já terem de cor sabido tudo isso. Tá? Então a gente coloca uma carga variável aí de 150 kg por metro quadrado na nossa laje, considerando pessoas, móveis e tudo mais. Bom, as cargas variáveis em coberturas, primeiramente as coberturas devem ter um mínimo de 1% de inclinação, para a gente não acumular muita água, granizo, pó, que vão ser cargas adicionais que podem ser potencialmente perigosas, ou neve também, né? Bom, as coberturas tensionadas, cobertas com elementos flexíveis, como por exemplo os tecidos, filmes sintéticos, lonas e telas, devem ser projetadas para suportar uma carga de variável, né, de 0,25 kg por metro quadrado, ou seja, 25 kg por metro quadrado. Já as demais coberturas devem ser projetadas com a expressão a seguir. Então a gente vai ver a nossa inclinação e vai ver qual que é o nosso alfa para entrar nessa equação aqui da carga. Essa carga tem que ser entre 0,25 a 0,50. Então, a nossa maioria dos telhados da engenharia civil aí tem acima de 3% de inclinação, né? Então, a gente vai usar o 0,5 na maioria das vezes. Então, vai ser 0,5 vezes 0,5, vai dar esse 0,25 aqui. Aqui a gente tem as cargas variáveis de veículos, onde para o projeto de garagens e as demais áreas de circulação de veículos, devem ser consideradas as cargas uniformemente distribuídas para análises globais da estrutura e dimensionamento dos seus elementos. Os elementos estruturais do pavimento também devem ser verificados para atuação isolada das cargas concentradas. E a gente também deve verificar os pilares por impacto. Então a gente tem aqui, dependendo do veículo, de peso bruto total. Então aqui a gente tem os veículos populares aí, né? Os veículos de passeio e cada vez mais os veículos cada vez mais pesados. A carga de projeto distribuída nas lajes vai ser de 3 kg por metro quadrado para esses veículos aí populares. A altura máxima, as cargas concentradas que a gente pode utilizar, então para cada roda, tá? Essa força horizontal aqui é a força que a gente vai adicionar nos pilares por conta desse impacto lateral. Ou seja, a gente tem um pilar aqui,
alguém pode vir e bater nesse pilar com o carro. Então a força no sentido do tráfego, tá? É de 100 kN e fora do sentido do tráfego vai ser de 50 kN. E aqui é a altura que a gente tem que aplicar no pilar essas cargas aqui de forças horizontais. A gente também pode reduzir as cargas variáveis das estruturas, porque para a determinação dos esforços solicitantes em pilares e fundações, que suportem N andares acima do elemento em questão, com um conjunto de pisos adjacentes com o mesmo tipo de uso, o valor da carga variável de uso pode ser multiplicada por coeficiente de redução em γn. Então a gente tem tabela aqui, que se a gente tiver 6 ou mais pisos acima desse pavimento, a gente pode reduzir as cargas por 0,4. A gente vai multiplicar essas cargas variáveis por 0,4. Se for 5 pisos acima, 0,6. Se for 4, 0,8. Se for de 1 a 3, vai ser 1. Só que a gente tem que não é permitida essa redução para garagens, reservatórios, coberturas e todas essas mais situações aqui. Então a gente tem um exemplo aqui, né? Onde a gente tem 6 pavimentos acima, a gente usa 0,4, quando tem 5 pavimentos 0,6, quando tem 4, 0,8, e de 3 a 1 a gente utiliza esse 1. Quando a gente não pode reduzir um pavimento, a gente exclui esses pavimentos e continua fazendo como se não tivesse pavimentos aqui, tá? Basicamente, tira esses pavimentos e vamos contar então aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, 6 pavimentos, a gente vai ter o 0,4. É só excluir isso daqui. Assim como a questão dos usos. Tá? A gente vai analisar um uso aqui e ver se tem 6 aqui em cima. E um outro tipo de uso também, ver se tem 6 aqui. Tá? É bem tranquilo. E eu já passei uma atividade. Eu prefiro que seja entregue pessoalmente ou no e-mail da Unifaciar, para quem não vir na próxima aula. Quem vir presencialmente, acho interessante entregar em folha mesmo, via física. Vou colocar aqui o meu e-mail da Unifaciar para entrega. Então, nesse e-mail aqui para quem não vir, tá bom? Só deixa eu puxar aqui para cima, para vocês conseguirem ver aí. Então, basicamente, apresentar o resumo dos seguintes itens da NBR 6120 2019. O item 6.6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10. Basicamente, eu quero que vocês leiam esses itens e façam um resuminho aí. Só porque não dá tempo de passar tudo a norma, né? Então, basicamente, se vocês virem esses itens aí, eles já vão estar mais familiarizados com a norma aí e ter visto todos os itens dessa norma. E basicamente essa foi a nossa primeira aula.